Gente, eu tenho a honra de estar na casa um dos jornalistas, dos apresentadores mais... Meu Deus, olha a responsabilidade. Mais o quê? Mais o quê? Eu não tenho adjetivo. Qual é o adjetivo para falar de você, Roberto Cabrini? Apenas seu colega. Não, Só eu isso. tô assim ansiosa, eu tô nervosa, porque você é o responsável por tudo, é o responsável por tudo. É o melhor, é o mais importante, o mais premiado, o mais tudo. Meu Deus do céu, não sei o que falar. Dani, eu estou muito feliz de estar aqui falando Eu contigo, que agradeço, entendeu? querido. A honra, receber toda a sua equipe muito simpática. E, enfim, eu gosto do que eu faço, procuro fazer de uma forma, ajudar a sociedade, ajudar as pessoas. Há um momento na sua carreira que você passa a pensar muito no valor social daquilo que você faz. Olha que legal. Bom, eu queria começar um pouquinho do início, assim, para a gente conhecer um pouquinho mais o Francisco Roberto Cabrini, que é o seu nome, É o meu nome completo. Seu nome completo. É. O Francisco, é verdade que foi uma homenagem ao santo? É, ao dia de São Francisco, exatamente. Que eu nasci família católica, eu nasci um dia antes do dia de São Francisco, me deram o nome de Francisco em virtude disso, mas sempre me chamaram de Roberto em casa, tanto que quando alguém me chama de Francisco, eu sei que alguém que está lendo meu nome num documento e que não me conhece. E é verdade que foi durante na escola que precisava dar uma entrevista, que foi lá que você foi descoberto? Por causa de uma entrevista? Porque esse tipo de vocação se perpetuou através do meu ensino fundamental. E quando eu estava no segundo colegial, eu fui escolhido para concorrer à chapa do Centro Cívico de um dos colégios mais tradicionais de Piracicaba, chamado Sud Minute. E quando eu fui escolhido para concorrer à chapa do Centro Cívico, minha primeira iniciativa foi ir até as rádios da cidade para divulgar a chapa que ia concorrer. E por quê? No primeiro dia que eu entrei, era uma rádio pequena, acanhada, no interior, mas eu fiquei absolutamente fascinado. Falei, é isso que eu quero da minha vida. Eu via, assim, o locutor num programa daqueles de jornal, entrava o repórter, enfim, aquele assim, dinamismo na rádio. Super fascinado. Totalmente. E falei, é isso que eu quero. Em uma semana, eu já era estagiário da rádio, em um mês, eu já era repórter da rádio, em um ano de experiência em rádio no interior, eu já fui contratado pela Globo como mais jovem repórter de toda a história da Globo. Entrei na Globo com 17 anos. Então, 17 anos? Foi. É o mais jovem até hoje. Olha que maravilha. As coisas da minha vida sempre foram muito rápidas. Com 21 anos, eu já era correspondente da Globo em Nova York. Então, mas e é verdade assim que você, na Globo, quando você foi contratado pela Globo, foi por causa do empurrão que você foi fazer... Não foi isso, essa história? Essa história foi na rádio de Piracicaba, né? Eu fazia, era repórter de campo, né? Você fazia, nas transmissões, eu era o repórter. E num jogo entre 15 e Vasco da Gama, o Vasco tinha um lateral chamado Orlando Lelé. E ele, naquele jogo, ele fez um pênalti muito infantil. Do nada, ele pôs a mão na bola e foi pênalti, e o 15 acabou ganhando o jogo. Quando acabou o jogo, no vestiário, naquela época, repórter esportivo entrava nos vestiários, e eu perguntei como é que um jogador, a sua experiência, que já jogou até na seleção brasileira, faz um pênalti tão infantil. E ele ficou assim muito bravo, raivoso, muito nervoso, e fez uma cara, uma expressão muito cerrada. Eu vi que ele não queria responder a minha pergunta, virei as costas para ele e disse, esse é o ambiente do Vasco da Gama desse momento. Quando eu disse isso, ele me deu um empurrão, assim. Entendeu? Nada que tivesse me machucado, não. Mas o fato é que isso acabou sendo notícia em todo o Brasil. E naquela época eu fazia todas as perguntas. A pessoa que me ensinou assim, as dicas para ser um bom repórter me disse de repórter ser curto, grosso e objetivo. Quem fala é o entrevistado, não o repórter. Então, desde cedo, eu sempre guardei esse estilo de ser curto e grosso. Claro que depois eu fui aperfeiçoando, né? Hoje eu sou uma pessoa que eu jamais, quando eu entrevisto alguém, jamais tiro os olhos dos olhos da pessoa, jamais levo questionário, porque eu acho que isso, qualquer coisa que possibilite que eu tirar a atenção da pessoa vai prejudicar a entrevista. Então, eu também fui me tornando um grande especialista do aspecto emocional, o aspecto psicológico do entrevistado. Eu sempre digo que o maior dom de um repórter investigativo é o de se colocar no lugar do outro. Entendeu? Você precisa entender a perspectiva, o modo com o qual a pessoa enxerga o mundo, porque assim você consegue tirar as melhores informações. E aí você, depois de tudo isso, que você foi para a Globo, você foi morar nos Estados Unidos também. Você foi também o mais jovem correspondente nos Estados Unidos. Com 21 anos. Com 21 anos. Com o Hélio Costa, com o Lucas Mendes, o Paulo Francis. Mas olha, eu nunca tive medo de nada nessa vida de repórter. Eu já dormi nos lugares mais inóspitos que você puder imaginar. Já dormi em campo de batalha, passando um frio muito grande, mas você não podia acender fogueira.
porque se você acendesse fogueira, você se tornaria um alvo do inimigo. Já dormi no meio da mata, já levei picada de animal, já cruzei o deserto. Enfim, mas eu sempre fiz isso porque eu gosto. Você nunca levou um tiro? Nunca levei um tiro. Já fui alvejado, mas levar tiro, não. Bom, aí você ficou um tempo lá, morando fora, e de repente você foi ver, você sempre foi muito namorado, assim, todo mundo sempre que te quis, né? Porque você estava na Globo, aí depois aí a Bandeirante, depois que você estava correspondendo, a Band chamou para você vir trabalhar. Foi, exatamente. Foi. E aí, como que foi, assim, de Isso repente... foi quando eu tinha 23 anos, exatamente. O que fez você mudar? Você estava tão bem lá, né, morando fora. Foi a decisão mais difícil. Até hoje eu penso, foi certo, não foi? Acho que foi certo. Mas, enfim, o Luciano do Vale estava montando um projeto totalmente inovador na história da TV brasileira. Era um programa aos domingos, 9 horas, que envolviam... essas 9 horas envolviam eventos esportivos, grandes entrevistas, você tinha liberdade para fazer grandes matérias investigativas, você tinha liberdade para falar de política, de economia, embora o programa fosse esportivo. Então, esse caráter revolucionário, esse caráter inovador fez com que eu decidisse. Mas foi a decisão, com certeza, de todas que eu já tomei na minha carreira, a mais difícil, porque eu deixei o escritório de correspondente da Globo com uma equipe maravilhosa. Entendi. Bom, aí você saiu da Band, você foi pro SBT cobrir Fórmula 1. Uma história muito engraçada que tem no seu livro, que você conta, que o Ayrton Senna até te ajudou, né? A esconder a fita, gente, que você entrou lá escondido. Porque tinha um cara chamado Pasquale, da Foca, então ele fiscalizava para ver se estava todo mundo credenciado. Então, ele viu eu fazendo uma entrevista e eu percebi ele vindo a toda velocidade. Deu tempo apenas de eu entregar a fita para o Senna escondeu a fita para mim. E eu não perdi a gravação. O Senna foi muito parceiro. Senão ele ia pegar a fita, ia quebrar e ia sumir com a fita. A gente ia perder todo o trabalho. Vamos fazer uma brincadeira. Não é uma brincadeira, umas perguntas que tem aqui. Você pode escolher, são vários capacetes, tá vendo? Sim. E tem perguntas aqui em relação ao Ayrton Senna. Tá bom, vamos lá. Tem de 1 a 5. Vai, 4. Vamos ver aqui. O Senna alguma vez confessou que tinha medo de morrer na pista? Alguma vez que você fez alguma entrevista com ele? Assim, ele dizia claramente que ele sabia exatamente o risco que ele corria. Mas o Senna foi o piloto extraordinário, o mais carismático de todos, porque é só você pensar, né? Ele não foi o piloto que venceu mais corridas, não foi o piloto que venceu mais pole positions, não foi o piloto que venceu mais campeonatos. Mas ele é, de uma forma generalizada, tido como o maior de todos os tempos. Por quê? Porque ele era o cara que tinha mais carisma e o cara mais arrojado. Ele era o último a tirar o pé do acelerador nas curvas mais desafiadoras e ele era o cara que melhor entendia o limite do carro. E era um cara extremamente arrojado. E era um cara, assim, absolutamente comprometido com a perfeição. Até sofria muito por causa desse comprometimento que ele tinha com a perfeição. Ele sofria muito. Eu até conto uma outra história no livro ali, que uma vez a gente estava jogando tênis e eu até ganhei, né? E ele detestava perder, mas isso não foi o mais importante. O mais importante foi que uma das bolinhas se perdeu no meio de uma floresta, de uma mata que tinha do lado. Sim, sim. E ele tinha um compromisso, ele tinha um jantar ali com o chefe da equipe dele, que estava em Portugal também. E mesmo ele chegando atrasado, ele não foi para esse compromisso, quando acabou o jogo, até que ele encontrasse, ele vasculhou toda a mata, para achar a bolinha. Aí você vai perguntar por quê? Porque qualquer detalhe, qualquer fato que afetasse o sentido que ele tinha de perfeição, ou seja, o universo não estaria perfeito na cabeça dele, evidentemente, se ele não achasse aquela bolinha. Então ele se sujeitou a chegar atrasado, mas ele tinha que achar a bolinha. Achou a bolinha e foi para a reunião. Então ele tinha uma mente totalmente comprometida com a perfeição e sofria com isso. Mais um aqui. Mais um aqui. É verdade que te ofereceram fotos do Ayrton Senna morto? Ofereceram, e por razões éticas a gente não aceitou, porque não acrescentaria nada e seria um desrespeito à família, tudo isso precisa ser levado em consideração. Foi quando ele estava no Instituto Médico Legal, ali onde o corpo dele foi examinado, uma pessoa se aproximou e mostrou uma foto dele dentro do caixão, e a gente, evidentemente, não se interessou, porque em nada acrescentaria. Eticamente, não seria correto. Que bom que ninguém deu, né? Porque nunca se viu essa imagem. Ainda bem, você vê que ainda existe ética, né? Porque, com certeza, essa pessoa procurou vender isso para outros veículos e eu nunca vi essa foto sendo publicada. Graças a Deus. 2, 3 e 5. Qual? Mais um? Vamos lá. Então, vamos nesse aqui no meio. No meio? Vamos ver. Qual foi a causa da morte do Ayrton Senna, Cabrini? Foi por causa da batida? Porque tem gente que fala que foi por causa da batida, mas parece que foi a barra de direção, né?
que soltou que e acontece perfurou o capacete, né? Eu vou te explicar. No momento do choque, Daniela, o braço da suspensão se transforma numa lança, por causa do choque. Então, o braço de suspensão é aquela haste onde é acoplada a roda, certo? Então, isso chama-se o braço de suspensão, né? E ele se transformou numa lança. Essa lança, que foi pelo choque, ela penetrou numa fração de segundos acima do supercílio direito do Senna, numa profundidade mais ou menos de uns 40 centímetros, entrou e saiu. Tanto que o Senna, ele não tinha uma única lesão no corpo inteiro e no próprio cérebro dele tinha apenas essa perfuração. Mas foi uma perfuração suficiente para tirar a vida dele. Até hoje, eu tenho grandes evidências, ou pelo menos grandes suspeitas, de que ele morreu na própria pista e não no hospital, conforme oficialmente foi falado. Que coisa, né? 2-5. 2. Já estava segurando 2 aqui, ó. Do que a Adriane Galisteu e o Senna conversaram antes da morte dele, parece que no dia que aconteceu o acidente, ela disse para você numa entrevista que ele estava muito assim ansioso, aflito, nervoso. Eles estavam, mas é preciso entender as características desse fim de semana de corrida. O Senna, nas 2 corridas anteriores, ele tinha sido pole position, mas não tinha conseguido completar a prova. Ele se sentia muito pressionado, porque no ano anterior ele fez uma grande pressão para ir para a equipe Williams, conseguiu ir para a equipe Williams, que era a melhor da época, mas no ano que ele chega na Williams, a Williams erra o projeto, que era algo totalmente assim improvável. A Williams errou o projeto. O Ayrton Senna não tinha o melhor carro era a Benetton do Schumacher. E ele não podia dizer isso publicamente. Então, no braço, mesmo não tendo o melhor carro, ele conseguiu seu pole position em Interlagos e em Aida, no Japão. E ele tinha muita dificuldade para admitir isso, que a Williams tinha errado o projeto. Então, ele sentia sua pressão. Além disso, no primeiro dia, ele ficou profundamente chocado com o acidente do Rubens Barrichello, na sexta-feira, que quase morreu. Foi a última vez que eu entrevistei, ele estava muito abalado, e ele era um cara muito solidário com os companheiros dele. Ele fez questão de parar o carro dele e ir lá atender o Rubens Barrichello e deu essa entrevista chocado. No sábado, ele não deu entrevista, mas ele me confidenciou, ele me procurou e me falou exatamente essa questão do Ratzenberger, conforme eu te contei. Então, havia até um movimento de pilotos no sentido de não ter corrida. O Senna estava em dúvida, para algumas pessoas chegou a dizer que não deveria correr, outros achavam que tinha que correr, ele estava em dúvida. Mas o fato é que era um fim de semana onde você tinha o Ayrton Senna sob pressão e sob o efeito psicológico dos acontecimentos anteriores. Então, é claro que ele estava abalado. Mas dali a ter uma premonição de que algo aconteceria, eu não acredito. Eu acho apenas foi uma somatória. Eu nunca vi um fim de semana de tamanha tensão como aquele. Ele era realmente um cara totalmente competitivo, extremamente talentoso, enfim, ele fazia o que gostava de fazer. Amava o que fazia, né? Depois da morte do Ayrton Senna, você decidiu sair da Globo. Por quê, Cabrini? Perdeu, eu decidi, a vontade de cobrir Eu Fórmula 1? achei que a morte do Senna servia como um sinalizador do final de um ciclo na minha carreira. Eu achei que não tinha mais sentido. Foi até uma situação também de difícil decisão, porque a Globo fez uma proposta muito grande, me dava até luvas na época para eu continuar cobrindo a Fórmula 1, mas eu, com muita calma, eu tinha uma proposta para abrir um escritório na época do SBT em Nova York e decidi que o ciclo da Fórmula 1 tinha terminado, porque sem o Senna não fazia sentido. Mas foi difícil para você? Você que conhecia o Senna, sabia os bastidores, jogava tênis, tinha uma intimidade com ele, assim, né? Dele chegar, não era entrevista, mas chegava, te falava de alguma coisa que estava incomodando. De repente, você ter que anunciar para o Brasil, para o mundo, que ele não estava mais vivo? Era como se eu estivesse anunciando a morte de um irmão meu. Mas eu pensei também que não seria só o irmão meu, seria o irmão de todos os brasileiros. Porque os brasileiros tinham uma relação de muita empatia, de muita proximidade com o Senna. Muito. Então, você fica naquele dilema. Você não pode perder a precisão das informações, porque nós somos profissionais. Nada justifica, ao meu ver, que você perca a precisão e a apuração das informações. Mas, por outro lado, você passar uma dosagem de emoção, é interessante que você passa respeito, você passa carinho, você passa apreço. Então, a decisão, a maneira com a qual eu noticiei, as pessoas lembram até hoje, né? Eu imagino que por mais assim que você cobriu tantas guerras, tantas coisas assim,
assim, acho que você, por um tempo você deve ter ficado muito em luto com isso, né? Assim, de não querer mais assistir Fórmula 1, você teve essa trava emocional, assim, de você sabe que a hora de que não você se interessar mais, de meio que tentar meio que encerrar não só na profissão, mas como no pessoal mesmo, de estar em casa. Imagina, ligava domingo, a gente queria ver o Ayrton Senna correndo. Foi bem difícil. Domingo era um dia que a gente viu o Ayrton Senna na televisão, né? Com certeza, você pensa nisso sim. Quando você está ali fazendo o seu trabalho, as exigências profissionais fazem com que você controle as suas emoções. Você precisa fazer um texto, você precisa fazer apuração, apurar as informações, você precisa passar aquela informação para o público telespectador. Esse trabalho faz com que você dome, com que você equilibre as suas emoções por causa do seu trabalho. Mas quando passa a cobertura, aí cai a ficha. Aí você somatiza tudo isso, aí você não dorme direito, você pode ter pesadelo, mas à medida que você vai tendo experiência, você vai sabendo lidar melhor com essas emoções, né? Tá. Tem outros capacetes aqui. E tem várias perguntas que a gente vai falar sobre as guerras, né? Que eu vou te falar, viu? É muito corajoso, viu? Meu Deus do céu. Você já achou que poderia morrer durante uma guerra? Já passa isso pela cabeça, sim, com certeza. Mas o fato de você estar concentrado, focado na sua atividade, atenua isso. Eu notei que o medo não me engessa, não paralisa os meus atos. Nem sempre foi assim, claro. Nas primeiras coberturas eu sentia muito mais medo, pensava muito mais nesse risco, né? Numa guerra, você precisa entender muito bem o terreno onde você está trabalhando. Nos primeiros conflitos, quando você mostrava um letreiro escrito press, ou seja, comunicando que você é imprensa, né, escrito imprensa, você era protegido, as pessoas se protegiam. A partir da guerra da Bósnia, principalmente, jornalistas passaram a ser alvos de franco-atiradores. Já na guerra do Iraque, jornalistas passaram a ser sequestrados como moeda de troca. Uma vez você achou que você ia ser fuzilado? Isso foi na cobertura do Talibã, na ascensão do Talibã no Afeganistão, em 1996, e a gente estava filmando uma vila que estava sendo totalmente dizimada pelas tropas inimigas do Talibã, uma vila persa, e quando a gente estava saindo, a gente tinha feito uma imagem histórica, né, dessa vila sendo realmente destruída só porque eles ajudaram as tropas inimigas do Talibã, e quando a gente saiu, a gente foi interceptado, e eles fizeram toda a menção de fato que a gente seria executado. Mas pelo fato de eu saber falar algumas palavras no idioma pashtun, que é o idioma afegão, eu consegui passar uma certa empatia e convencê-los a me levar para um comando deles que falava inglês. E aí, para esse comando, eu consegui provar Jeitinho ali... brasileiro você deu ali, né? O jeitinho brasileiro. Eu falei, estamos perdidos, a gente não está aqui... Tomar uma caipirinha ali... Mais ou menos isso. E o fato é que a gente terminou aquele dia lá, até sendo alimentados por eles. Vá, serviram uma jantinha ainda? Serviram uma jantinha ainda, ganhamos uma jantinha. Que esse brasileiro tinha até uma certa areia na jantinha, mas olha, comemos e demos risada. Areia? Tinha um pouco de areia. Pô, você está no meio de um deserto ali, né? Era uma região desértica. Qual que você quer? Isso aqui. 5. Você ficou doente durante alguma guerra, assim? Que você foi cobrir? Isso é uma coisa interessante. Eu nunca fiquei doente numa cobertura. Nunca ficou doente? Nunca fiquei doente. Eu acho que você fecha o seu corpo de tal maneira, se concentra de tal maneira, que você supera tudo. Quando as coberturas terminam, aí eu fico doente. Como que é possível que você tomou água do negócio ali, do chão? A gente já passou, eu já cheguei a emagrecer quase 10 quilos numa cobertura, porque não tinha comida praticamente, era muito difícil, você tinha que fazer grande esforço físico, né? Subir montanha, descer montanha e ajudar a carregar o tripé, porque você divide essas funções com os cinegrafistas, né? Que passam tudo aquilo que você passa. Então, você passa por grandes provações psicológicas, físicas, mas eu nunca fiquei doente. Eu até ia falar para ti outro dia, depois da matéria de Alcaçuz, que foi onde teve um grande ato ali que os presos tomaram conta do presídio, e a gente cobriu isso logo depois que foi
que foi controlada a rebelião, né? A rebelião no presídio de Aracruz, e era um ambiente de tamanha negatividade, afinal de contas, presos tiveram, pelo menos uma dezena de presos tiveram a cabeça decapitada, e foi um ambiente de muita crueldade. Entrevistei os presos que se degladiaram, as pessoas responsáveis, né? Por dar as ordens. Você viu essas imagens? Convivi com tudo isso, Nossa. enfim. Quando terminou a cobertura, eu cheguei em casa, peguei uma pneumonia. Você vê, no momento, fiz a matéria, ficou uma matéria muito boa. Quando eu chego em casa, que você, assim, relaxa, aí vem a doença. Isso aconteceu várias vezes, né? 4 ou 2? 2. Vamos ver aqui. Qual foi a coisa mais esquisita que você precisou comer durante uma guerra? O mais, assim, difícil foi um kebab que estava estragado, e naquela tribo, que era uma tribo relacionada ao Estado Islâmico, que na época começava a ganhar peso no norte do Iraque e em toda aquela região. Essa tribo, eles gostavam de um kebab levemente estragado, entendeu? E a gente teve que comer aquilo como prova de respeito e de boa vizinhança. Mas isso aí faz parte, você engoliu assim, Olha, como que você engoliu é uma aquilo? desfeita muito grande você não aceitar a comida que lhe é oferecida, mesmo que você não goste. Isso a gente aprende rapidamente. Você não mastigou, você engoliu. Mais ou menos isso. Engolir para sobreviver. E ainda dá risada e fala que está muito bom. Nossa, que delícia! Mais ou menos assim. Meu Deus! É verdade que você quase conseguiu entrevistar o Bin Laden? Eu ia te fazer essa pergunta e ver aqui, no capacete, no último. É verdade, Dani, Cabrini? eu atuei muito nessa parte do planeta, né? Eu atuei muito, praticamente todos os países ali. Todos os países dessa região do mundo, no Oriente Médio, eu atuei. Então, eu fui adquirindo ao longo do tempo muitas fontes. E por essa rede de contatos, eu acreditei, num determinado ponto, estar muito próximo do local, ali nas montanhas do Paquistão, aonde estaria escondido o Bin Laden. Mas nem tudo que você começa, você consegue, né? Eu costumo dizer que até de cada 10 matérias investigativas que você inicia, 2 você consegue realizar. Nessa profissão, faz parte ganhar, faz parte perder. Um dia você ganha, outro dia o seu companheiro, o seu colega de profissão ganha e faz parte, e você aplaude, você o cumprimenta. Agora, a história, você é assim, muito determinado quando você quer uma coisa, né? Por exemplo, o caso do Beira-Mar, né? Que você tinha marcado de fazer uma entrevista com ele dentro do presídio. Na verdade, eu marquei uma entrevista com o Nem, que era o rival dele. Mas parece que ele não queria. O Nem não quis. Aí ele decidiu fazer a entrevista porque ele ficou com ciúmes do Nem. Mas aí no dia que você foi gravar, você ficou lá, estava arrumando... Queria desistir. E aí ele desistiu de fazer. Aí eu falei, poxa, eu sempre ouvi dizer que a sua palavra não tem curva. É mentira, isso é uma grande mentira, né? Porque você falou que ia falar, agora você não está falando. Ah, não, tá certo. Então tá bom, eu vou dar entrevista, mas você vai ter que voltar a cada pergunta. Tá bom, voltamos a cada pergunta. Aí a gente ia sinalizando, um produtor, um cinegrafista nosso ia sinalizando que as coisas que ele dizia eram muito boas. E no final da história, a gente não precisou voltar nenhuma pergunta, nenhuma gravação, mas eu precisei usar estratégia para as primeiras perguntas serem as mais doces, entre aspas. Sim, qual que é a estratégia que para você fazer uma entrevista dessa como essa de um homem, que é, meu Deus, ele era o mais procurado, de repente você está ali preso, né? E, assim, como que você... Quais os recursos que você usa para você conseguir tudo que você quer? Porque as pessoas querem, quem está em casa, está assistindo, fala assim, nossa, eu queria que o Cabrini fizesse essa pergunta, é isso. Como que você usa? Quais são os recursos? O que você pensa? Como você se prepara para, por exemplo, fazer uma entrevista dentro de um presídio, cara a cara com um bandido? Em primeiro lugar, você precisa fazer a lição de casa, né? Você, como você fez agora, você pesquisou, você está sabendo tudo sobre mim, fazendo várias perguntas e, às vezes, lembrando de coisas que eu mesmo não lembrava e você está lembrando aí. Que então, bom. precisa fazer a lição de casa. Mas, ao mesmo tempo, você precisa se colocar no lugar da pessoa e saber também que todo ser humano, por pior que ele seja, supostamente, tem o direito de apresentar o seu lado na história. Mas, ao mesmo tempo, eu não julgo ninguém. Tem alguma matéria, assim, especial que te deixou, assim, emocionado, que te sensibilizou, assim, de alguma forma? Sim, tem uma matéria, quando a minha mãe morreu, eu fiquei muito chocado, muito abalado. A minha mãe foi uma grande incentivadora da minha carreira, né? Ela, assim, passava horas e horas ali comigo, me ensinando composição, ela era professora, aperfeiçoando o meu português, a minha percepção. Então, ela foi minha grande incentivadora. Quando ela morreu, eu tive a ideia de fazer uma matéria que partisse da seguinte pergunta: o que muda na vida de um ser humano com a proximidade da finitude, a proximidade da morte?
Quando eu comecei a fazer essa matéria, eu tive o impulso de desistir, porque os primeiros personagens que eu encontrei no hospital de doentes terminais foram personagens muito depressivos. Até eu encontrar uma mulher absolutamente fantástica, uma mulher luz, de muita sabedoria. Essa mulher se chamava Rosa. E eu achava que eu iria consolá-la, quando ela, na verdade, me consolava. Ela me passava uma maneira sábia de encarar a morte. Não há um dia em que eu não pense no aprendizado que eu tive com essa mulher. E é impressionante como essa mulher marcou a vida das pessoas. A matéria se chamou A Um Passo da Eternidade. E uma frustração? O PC foi o maior furo de reportagem, um dos maiores furos, deu 80 pontos no Ibope. Mas ele começou com uma história que não deu certo. Eu achei o PC quando ele era um fugitivo da justiça. Sim. Mas meses antes, quando ele era um fugitivo da imprensa, ele foi localizado por mim em Barcelona. Eu localizei em Barcelona, fiz a matéria, mas depois de fazer a matéria, a gente ficou preso no trânsito, porque o ponto de edição da matéria era no centro da cidade, o ponto de geração era fora, e o moral da história é que a gente chegou 5 minutos depois de terminar o Jornal Nacional. Num consenso, a gente acabou, junto com os diretores da Globo, na época, decidindo por uma matéria no dia seguinte. Perguntaram se alguém, algum outro veículo de comunicação tinha feito a matéria. Eu falei, olha, eu não posso garantir, mas um repórter da Folha conseguiu fazer essa matéria. E a gente perdeu essa matéria, entrou no dia seguinte, mas não teve o mesmo impacto. Então, mas isso acabou me ajudando porque eu tive o cuidado de mapear todos os contatos dele desse dia. As pessoas que estavam cuidando de todo o deslocamento dele nessa oportunidade. E através de mapear essas pessoas, meses depois, quando ele se tornou um fugitivo da justiça, eu consegui localizá-lo. Claro que eu fui motivado também por uma experiência de fracasso. Nesse dia ficou o gosto amargo, né? Poxa, eu tinha uma matéria arrasa quarteirão e acabou tendo uma matéria não tão importante assim. Quando ele se tornou um fugitivo da justiça, eu lembrei dessas pessoas que o ajudaram. E aquela motivação, daquele gosto de não ter dado certo, me deu uma motivação ainda maior para mapear, para trabalhar. E aí uma fonte que foi muito importante, eu conto no livro, né? Mas o que eu quero dizer, no moral da história, é o seguinte, que às vezes histórias de fracasso te ensinam para que você vença tempos depois. Olha, tem uma parte aqui no programa que a gente tem umas mensagens muito lindinhas e tem pra você, tá? Tá bom. Olha aí. RTV, eu agradeço a RTV. Estão prestando homenagem a uma das pessoas mais importantes do jornalismo brasileiro, que é o Cabrini. Isso eu posso dizer que é um grande amigo meu, não meu, mas do povo brasileiro. Cabrini, parabéns, que Deus abençoe você e dê muita felicidade para você. Um abraço do seu amigo Rock. Tchau. Eu quero dizer, Cabrini, que você é único, que você é inspiração para quem é animador de televisão, para quem é apresentador, para quem é repórter, para quem é radialista. Você é pura inspiração. Um beijo carinhoso para você e sucesso, meu amigo. Você tá aqui, ó, no meu coração. Eu tô aqui na entrada para fazer meu programa, mas não poderia deixar de falar de você, Cabrini. Na minha opinião, o melhor jornalista do Brasil, o melhor jornalista investigativo da história do Brasil. Eu penso isso de você, eu falo isso de você, eu falo para todo mundo da sua força de vontade quando você vai fazer um programa. É uma coisa impressionante. É claro que não poderia faltar o Jack e eu nessa homenagem linda para você, pai. Te amo, te amo, te amo. Tenho muito orgulho de ser sua filha, desse ícone e dessa fera do jornalismo brasileiro e desse pai que é mais maravilhoso ainda. Obrigada, pai, por tudo. Um beijo. Que graça, encerrou com a filhota. Você queria me emocionar, né? Ah, eu consegui. Conseguiu, claro. Querido, Você não tem como olha, não se emocionar, né? Ah, a família é muito importante, né? Que linda sua filha, parabéns, que família obrigado, linda. Sua obrigado. esposa me recebeu super bem aqui, muito obrigada agradeço. pelo carinho. E agradeço. parabéns, continue sendo esse grande profissional, esse homem guerreiro de força que nunca deixou de lutar para nossa sociedade, viu? Muito obrigada. Dani, saiba que foi uma grande honra, você é uma pessoa muito especial. Você é exatamente como eu imaginei que você era, uma pessoa muito bacana, uma pessoa de muito conteúdo, de muita condição, que tem um futuro brilhante pela frente. E é uma honra estar aqui no seu programa, a sua equipe é uma equipe assim fantástica, me sinto acolhido. Esses depoimentos são depoimentos que mexeram comigo, a gente é treinado a conter as emoções, mas às vezes não dá, né? Porque ninguém é de ferro. Então, quero te agradecer. Eu que agradeço, me recebeu tão bem aqui na sua casa. Eu agradeço também ao SBT, né, que
né, que liberou esse grande jornalista para estar aqui no Sensacional, para a gente saber um pouquinho mais da sua história, desses bastidores, né? Foi muito legal poder dividir isso com o nosso público de casa, viu? Muito obrigada, muita gratidão por isso, querido. Muito obrigada. Palmas para Francisco Roberto Cabrini, mais conhecido como Roberto Cabrini.